IoT é o futuro, mas fragmentado, ele vira um caos. A reflexão aí é: estamos preparados para esse futuro conectado com a abundância de sensores e fornecedores? Como que funcionava até então? Tradicionalmente, cada tecnologia de IoT era uma plataforma diferente. Isso provocava, obviamente, dados descentralizados ali. Indicadores contratuais viravam uma caça de tesouros também, porque pegar dados de plataformas diferentes, tentar unificar tudo isso para compor todo o caderno de encargos aí era um desafio. E o controle operacional também ficava bem fragmentado. Então, para eu gerir a cidade, eu tenho que entrar numa plataforma A para fazer uma coisa, plataforma B para fazer outra coisa, plataforma C, às vezes para a mesma coisa, mas com fornecedores diferentes. E agora, imagine um futuro em que a gente adiciona ainda mais IoT para tudo isso. Isso não escala com facilidade, né? É como ter 6 controles de televisão para uma mesma TV. Funciona, mas será que a gente chamaria isso de futuro? Nós temos uma visão para o IoT no futuro. A IoT, do nosso ponto de vista, precisa fazer parte de um ecossistema para que os dispositivos só se conectem. A interoperabilidade, ela é inegociável porque ela gera liberdade de escolha e liberdade de trazer parceiros diferentes também para oportunidades de negócios. E juntos, sabemos que evoluímos mais rapidamente. Um sistema de IoT precisa ser escalável, robusto e tolerante a erros, porque com a variedade e quantidade de dispositivos que existem, a comunicação vai falhar em dado momento. Todo mundo sabe disso. E, sobretudo, a IoT não pode gerar impactos para as operações em momento algum. Nem se, por exemplo, uma API de troca de dispositivos ou encerramento de uma ocorrência gerada pelo sistema de origem de IoT, ela fique fora, por exemplo. E para vencer esses desafios, que consideramos muito interessantes, futurísticos até, e importantes, nós criamos o IoT Hub, a nossa plataforma central de gestão de dispositivos IoT. E o que temos conseguido fazer com ele é extraordinário. Vamos dar uma olhadinha aqui em qual é a ideia central dele. No centro existe o nosso IoT Hub, recebendo ligações de tudo que é tipo de dispositivo inteligente e de fornecedores diferentes. Claro, lá em cima, telegestão de IP, são os mais comuns aqui, né? Conhecemos esse cenário. Mas se vocês olharem para os lados ali, vocês vão perceber outros tipos de devices conectados também. Estamos falando de câmeras inteligentes, semáforos inteligentes, estacionamento inteligente, tá? Ali embaixo, roteadores também. E esses dispositivos podem ser de fornecedores totalmente diferentes também, que vai ser comum no dia a dia de uma cidade inteligente. E tudo isso se conecta. Se a gente parar para pensar, não é assim que a gente vê o futuro, tudo conectado? E isso reduz o caos, aumenta o controle e unifica os dados também, o que vai tornando as cidades realmente smart, que os dados estão centralizados. Mas a próxima pergunta é como que esses dispositivos conversam? Porque se temos todos esses fornecedores, toda essa variedade diferente aqui, como é que eles podem conversar? Existe algum padrão? Ele existe. Talk. Então, muitos de vocês já ouviram falar dele, principalmente no ecossistema ali de iluminação pública. Claro que existe Fiber também, existem outros. Mas por que nós escolhemos o Talk aqui para iniciar o IoT Hub? Primeiro, é que ele abre portas para o mundo. Então, ele já é utilizado por mais de 70 empresas e 25 países pelo mundo todo. Segundo, ele é um padrão global de comunicação. Então, a integração é padronizada. Todos falam a mesma língua. Ninguém precisa reinventar a roda. Ele já é forte em IP, mas ele também é flexível para outros ativos inteligentes. Então, quadro de comandos, resíduos sólidos, estacionamentos, semáforos, monitoramento ambiental, tudo isso ele já comporta com os que ele chama de profiles diferentes dele. Hoje, nós somos os únicos certificados até o momento na América Latina, mas já temos fornecedores começando a se integrar conosco aqui inclusive nacionais, usando este padrão. Então, acreditamos que em breve esse cenário vai mudar. Mas a linguagem padrão, ela é só um dos desafios dessa plataforma, uma plataforma desse nível. Um dos maiores testes em IoT, vocês bem sabem, principalmente para aqueles que vivem isso no dia a dia, é conseguir lidar com esse volume de dados muito superior ao cotidiano.
o que nos leva à arquitetura desse produto. Então, todos esses dispositivos, eles se conectam e bombardeiam, pelos que vocês conseguem ver aqui, o IoT Hub. E o IoT Hub, concomitantemente, ele também manda num canal bidirecional, de volta também comandos de ordens, de troca de dispositivos, instalações, etc., para o sistema de origem, e às vezes conversa até diretamente com os dispositivos. E isso não é pouca coisa não, pessoal. Para fazer isso bem feito, você precisa usar tecnologias de ponta, escalabilidade, cloud, além de ter uma boa visão, porque notem que guia, que é o sistema de gestão, ele está desacoplado do IoT Hub. Então, quem está apanhando é o IoT Hub e não o sistema de gestão. E com essa elegância, conseguimos criar com sucesso algo que aguenta a pancada de milhões de requisições simultâneas. Mas o mais importante do que isso, elimina impactos operacionais. Tá? E isso é grande, isso é desafiador. Além de tudo, o que ele tem que fazer? Ele tem que lidar com as realidades da operação também. Vamos pensar no seguinte exemplo, por exemplo, que é uma realidade operacional que acontece, é um erro comum, operações erram, é natural, tá? Somos pessoas. Peguem um exemplo disso aqui, ó. Temos um dispositivo que está instalado dentro de um ponto X. E em dado momento eu vou lá fazer uma substituição desse dispositivo, então eu troco A por B, mas nesse momento eu erro, por exemplo, a identificação do novo dispositivo, porque ele, por exemplo, não tem um QR Code. A partir daí eu começo a criar linhas do tempo paralelas ali que vão se encavalando. Então, eu tenho, por exemplo, na de cima, agora eu vou pegar o dispositivo e vou começar a instalar num próximo ponto. Mas como que eu vou instalar ele se ele nunca foi retirado, porque a operação não aconteceu, que eu errei a identificação? Difícil. Fica desatualizado no fornecedor. Ao mesmo tempo, embaixo, aquele que eu estava instalando com a identificação errada, ele nunca foi instalado, certo? Então, de repente, eu vou lá e atualizo alguma potência da lâmpada, por exemplo, do ponto, e vou mandar para o sistema de origem, para ele não mandar alertas falsos. Mas como que eu vou mandar se ele não foi instalado? Porque eu errei a identificação. E daqui a pouco eu vou lá e removo ele, piorei minha situação. Então, vai virando uma bola de neve esse cenário operacional aqui. E como que conseguimos resolver isso? A gente, para esse único exemplo, resolveu isso de duas formas diferentes. Damos primeira visão para a operação que está acontecendo e que ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que corrigir. Opa, essa operação de substituição ali do atendimento tal está pendente porque a identificação está errada. E aí, quando a operação corrige num cenário A, pô, lindo. A linha do tempo ela vai se reorganiza, porque tudo estava sendo acumulado, ela se reorganiza e tudo fica certo. É como viajar no tempo, muito legal. E no cenário B, a operação não liga, por exemplo, para as operações que aconteceram, né, intermediárias ali, e de repente esse dispositivo lá na frente ele aparece em alguma instalação. Nós fazemos o quê? Nós criamos uma reconciliação, que chamamos. Nós neutralizamos todas essas operações intermediárias e devolvemos ali o status atual para o fornecedor. Então, tudo no futuro se acerta. Difícil, né, pessoal? E esse é só um dos exemplos operacionais. Mas vencendo esses desafios técnicos e operacionais, construímos algo que é incrível. É um lugar para todos os dispositivos da cidade operarem. É um lugar que tem integração de cadastro com o sistema de gestão ali, resiliente a falhas. É um lugar onde você recebe alertas e agrupa de forma inteligente. Também, quem tem IoT sabe que geralmente clientes, prefeituras não gostam muito de receber alertas toda hora dos dispositivos ali, embora sejam naturais. Alerta agrupado é a solução. Um lugar onde, a partir de medições recebidas, conseguimos também parametrizar aberturas automáticas de ocorrências. Então, a gente vai analisando e pega, opa, tem alguma coisa errada aqui, já vamos abrir uma ocorrência no sistema de gestão. E um lugar também único que envia comandos e agendamentos a dispositivos numa única interface. E tudo isso ainda oferecendo uma experiência nativa para os usuários. Então, eles não precisam toda hora aprender, treinar a equipe para o novo sistema, tudo mais. Tudo isso simplesmente funciona, conversa. E por conta de toda essa complexidade e elegância que é necessária para lidar com a IoT, não há dúvidas de que hoje enxergamos de que integrar com a IoT é muito mais do que conectar APIs. É criar uma camada de abstração complexa, resiliente e elegante
que permite agregar dispositivos num só lugar para trazer inteligência para toda a operação. Ou seja, a IoT é o futuro, mas fragmentado vira caos, mas não se a gente tiver abordagens como essas do IoT Hub.